E aí, galera do Missal, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre formas alternativas de cálculo de potência nesses nossos sistemas de regime permanente senoidal. Então, para dar uma introdução, vamos relembrar como é que a gente calculava a potência nos circuitos resistivos lá. Então a gente tinha P, e a forma mais clássica de calcular esse P é tu multiplicar a tensão no resistor pela corrente. Só que daí, se tu lembrar que V é igual a RI, tu pode substituir esse V aqui por esse e tu vai obter daí R vezes I ao quadrado. Agora, se tu substituir esse I por V sobre R, tu vai obter V ao quadrado sobre R. E essas eram as três formas que a gente tinha lá para calcular o P. Agora a gente vai deduzir algumas outras formas para o cálculo do P e do Q nos nossos circuitos aí, indutivos, capacitivos, etc. Então, elas vão acabar aparecendo essas aqui no final, por isso que a gente fez essa introdução. Então, vamos começar lá. Primeiro, vamos lembrar como é que era a definição do nosso S, que é a potência aparente. Então, a gente sabe que o S é o vetor tensão vezes o conjugado do vetor corrente, conforme a gente provou na outra aula. Mas, da mesma forma que a gente fez antes, a gente sabe que o vetor tensão é igual a impedância vezes o vetor corrente. Então, eu vou substituir essa tensão aqui, V, por ZI aqui. Então, eu vou ficar com S igual a ZI e conjugado. Agora, se tu lembrar lá da teoria de números complexos, um número complexo vezes o seu conjugado é igual ao módulo desse número ao quadrado. Então, tu vai ficar com Z vezes o módulo do I ao quadrado. Lembrando que esses valores são todos RMS ou valores eficazes. Agora, eu ainda vou fazer mais uma manipulação aqui, ó. Vou transformar esse Z em R mais JX vezes módulo de I ao quadrado. Então, no final, isso aqui pode ser escrito também como R módulo de I ao quadrado mais X módulo de I ao quadrado. E na definição de S, a gente sabe também que isso é igual a P mais JQ. Aqui faltou um J. Portanto, a gente chegou em uma fórmula para o P e uma fórmula para o Q. Olha só, o P vai ser o R vezes módulo de I ao quadrado e o Q vai ser X vezes o módulo de I ao quadrado. E essa fórmula é bem parecida. Na verdade, essa aqui é quase igual. Se o I não fosse complexo, fosse real, isso aqui seria RI ao quadrado, que nem a gente viu nos circuitos resistivos. Então, mais uma manipulação que eu posso fazer é aquela outra que a gente também fez nos circuitos resistivos, é transformar esse I aqui, substituir por esse aqui. Então, se eu fizer isso, eu vou chegar no seguinte resultado. Ó. S vai ser o vetor V vezes o vetor V sobre Z, só que isso conjugado. Como Z é um número complexo, então aqui eu tenho um complexo vezes o seu conjugado, que dá novamente o módulo de V ao quadrado. E embaixo eu vou ter então Z conjugado. Agora, se o Z for um número real, se o Z é só um resistor, então se o Z é um número real, então isso aqui vira uma fórmula para potência. Vai ser o módulo de V ao quadrado sobre R. E se o Z for um número imaginário, isso aí vira uma fórmula para Q. Então a gente chegou aí em outras fórmulas aí para o P e para o Q. Agora a gente vai fazer uma tabela e vai representar todas as maneiras que a gente tem aí de calcular o S, o P e o Q. Talvez todas não, falte algumas, mas a maioria vai estar presente nessa nossa tabela. Então o S, a primeira fórmula que a gente tem lá é aquela que a gente viu, V vezes I conjugado. O P também pode ser calculado a partir dos valores de V e I com o fator de potência ali, o cosseno de φ, e o Q da mesma forma, só que com o seno do θV menos θI lá. O que mais? Então a gente pode calcular esse P também como sendo o módulo de S vezes o cosseno. Esse aqui pode ser o módulo de S vezes o seno. O S também pode ser representado como o módulo com uma fase φ.
Essas novas fórmulas que a gente viu aí, então, para o P vai ser R módulo de I ao quadrado e para o Q vai ser X vezes módulo de I ao quadrado. Para o S, a gente tem Z vezes o módulo de I ao quadrado. Aqui a gente também vai ter, então, o módulo de V ao quadrado sobre Z conjugado. Aqui a gente vai ter o módulo de V ao quadrado sobre R e aqui o módulo de V ao quadrado sobre X. Esses aqui tem que ser em casos em que Z é exclusivamente real ou Z é exclusivamente imaginário puro. Então essas aí são as principais fórmulas de cálculo de potência, tanto da potência aparente, quanto da potência ativa ou média, quanto da potência reativa. Isso aqui está tudo sendo escrito em termos de valores eficazes ou RMS. Se tu lembrar das outras aulas, tu vai poder substituir, por exemplo, essa fórmula por V de pico e de pico sobre 2. Essa aqui também V de pico e de pico sobre 2. Todas as outras formas também tu vai poder fazer dessa mesma maneira, substituindo de volta aqueles valores RMS que tu tinha lá. Então, esses aí são todas as formas que a gente tem de calcular essas nossas potências nos circuitos aí que a gente está vendo. Então, nas próximas aulas a gente vai ver aí um caso especial que ocorre a máxima transferência de potência e depois vamos fazer mais exercícios aí para fixar esses conceitos aí de potência, fator de potência, potência ativa, reativa e todas as outras coisas que a gente viu aí ao longo do curso. Era isso aí então e até a próxima aula.